paz do Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, obrigado por estar aí mais uma vez. Hoje a lição número 8, da nossa revista da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nosso tema, ou nosso assunto geral, é batalha espiritual. E hoje a lição número 8, cujo tema é: nossa luta não é contra a carne e sangue, ok? Aliás, você, meu irmão, minha irmã, que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreve no nosso canal. E se inscrevendo, você vai receber a notificação toda semana quando é lançada a lição, para você poder ter uma visão geral da matéria, para você estar melhor preparado para o domingo. Nosso objetivo é ajudar vocês, tá, que trabalham com a área do ensino. Eu sou professor do Instituto Teológico Metanoem e é um prazer servir aos amados irmãos. Então vamos lá. Nossa luta não é contra carne e sangue. Nosso texto áureo está em 2 aos Coríntios 10, versículo 4, onde nos diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Esse texto é muito lindo, é tremendo, porque ele realmente nos está falando, tá, que Deus nos deu instrumentos para que nós possamos vencer a batalha espiritual. E aí o apóstolo Paulo, nessa epístola da segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele está fazendo a referência, que nossas armas são poderosas em Deus. E se você ler os versículos a seguir, você vai perceber como o inimigo trabalha, tá, na área espiritual e intelectual, em questão conhecimento, para atingir, tá, o cristão. Tá? Nós vamos ver aqui dentro da lição. A verdade aplicada diz: por trás das aparências há uma batalha espiritual contra a igreja. Então, nós enxergamos nosso mundo material, nosso mundo físico, mas como cristãos não podemos esquecer que existe, tá, um mundo invisível. Existe uma esfera invisível, tá, onde existem anjos de Deus e existem anjos malignos, e os anjos malignos, eles se opõem, tá? Os demônios, eles se opõem literalmente contra a igreja de Deus. Texto de referência está em Efésios 6, versículos 10 ao 12. Por favor, leia em casa. E nosso objetivo da lição hoje é 3. Primeiro, destacar a inclusão do tema. A nossa luta não é contra carne e sangue. Depois, salientar que o crente depende exclusivamente de Deus. E por último, mostrar que a nossa luta é contra os poderes das trevas. Vamos lá, a introdução diz: o tema da presente lição trata dos poderes das trevas e de como se proteger deles pela força do poder de Deus. O diabo já perdeu a peleja, mas continua fazendo estrago nesse período entre o início e o final da jornada. Veja, meus amados, vamos tentar nesta lição, tá, ficar totalmente cientes, tá, que existem os poderes das trevas e que existe também uma proteção divina. Nós sabemos, está escrito, Jesus disse lá na cruz: está consumado, tá? Então está consumado, está derrotado Satanás, tá? Isso é um fato. Só que uma verdade não se torna verdade para uma pessoa enquanto ela não toma para si mesma essa verdade. E é isso que nós temos que entender, que o inimigo se aproveita da falta de entendimento de muitos cristãos, de muitas pessoas. Ele se aproveita de que algumas não conhecem a verdade a respeito disso e
faz pensar a essas pessoas que elas são ainda escravas, que elas não têm força, que elas não vão conseguir, que elas são realmente escravas destinadas a viver uma vida miserável, tá? Mas Jesus disse: conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Ou seja, conhecer a verdade a respeito, né? Jesus lá na cruz derrotou, então está derrotado, tá? E você como cristão, e você como cristã, tá? Deve tomar posse disso, isto é, entender. Tomar posse, eu quero dizer, você compreender, entender, tá? Que Satanás, os demônios não podem mais interferir na tua vida. Você simplesmente toma posição, porque em Cristo Jesus não há mais nenhuma condenação nele, tá? Quando estamos em Cristo Jesus, não há condenação para aqueles que estão nele, tá? E nós podemos vencer, tá? Qualquer provação você pode vencer. Mas por que eu tenho tanta certeza que você pode vencer? Porque está escrito, e Deus não mente. Deus, tá, na sua palavra, Ele nos diz que Deus não permitirá nenhuma prova além do que você possa suportar. Antes, com a prova, virá também o escape. Você entendeu? Tá? Então, a princípio, já fique claro isso. Você é um vencedor, você é uma vencedora em Cristo Jesus. Vamos lá, inclusão do tema no final da epístola, né? Primeira parte, no demais. Depois, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o emprego da figura de linguagem. A inclusão do tema no final da epístola. Se você percebe, os 3 capítulos iniciais de Efésios são teológicos e os outros 3 são práticos. Quando o apóstolo Paulo fala no demais, ele coloca uma ênfase no assunto, deixando claro que é de vital importância a luta contra o reino das trevas, tá? Então, Paulo aqui ele vai enfatizar esse tema, tá? Você vê, tá, que em todos os capítulos anteriores, tá, ele traz algumas recomendações essenciais sobre unidade, tá? Você veja capítulo por capítulo, você vai ver como Paulo trata, né, de vários fatores em relação à unidade, a unidade conjugal, unidade de pais e filhos, unidade de patrão empregado, da unidade dos obreiros como um corpo, né? Da unidade do pastor e igreja, da unidade cristão é Cristo, tá? Então Paulo trata vários assuntos em relação à unidade, tá? A questões essenciais, e depois ele coloca no demais, ou seja, depois que eu já tratei todas essas questões, temos algo a mais a ver. O apóstolo Paulo introduz então sua conclusão, né? Literalmente, né? Seria essa palavra finalmente, ou no demais, literalmente pode ser traduzido do grego para o resto ou pelo que resta, tá? Isso pode significar também para o futuro ou a partir de agora. Dentro da revista da tradução, né, da Reina Valera, tá? Pode ser colocado como a partir de agora, mas a referência mais provável é o que resta de pensamento e preceito, tá? Ou seja, o que ainda eu tenho a dizer. No demais, irmãos meus, ou seja, conforme eu tenha a falar posteriormente, tá? Ou seja, o apóstolo Paulo, né, se ele se referisse à fraqueza espiritual com uma característica anterior da vida cristã efesiana, a outra alternativa a partir de agora pode ter sido preferível, mas não tem, tá? Então Paulo não trata anteriormente de fraquezas espirituais, tá? Ele não trata desse ponto. Antes ele trata alguns assuntos essenciais, tá? E agora, tá, neste capítulo 6, versículo 10, quando diz no demais, tá? Então
tradução, tá, mais correta é o que resta de pensamento. Ou seja, vejam o que eu tenho a mais a acrescentar a tudo que eu disse, tá? Por quê? Porque você percebe que a luta contra Satanás não inicia, tá, quando Paulo diz, né, no demais, né? Ou seja, a partir de agora, né, vamos ter uma luta continuamente até Jesus voltar, tá? Não está dizendo isso Paulo, porque a luta contra Satanás iniciou lá no Éden e vai até o final da história da humanidade, tá? Então é importante nós entendermos, tá, esta palavrinha no demais, ok? Agora, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja que Jesus disse em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. E agora ele coloca: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tá? Olha, eu coloquei João 15 e agora Efésios 6:10 na revista corrigida, tá? Quando Jesus está falando desse texto de João 15:5, ele está referindo à videira, você lembra? Né? Está dizendo que nós somos os ramos, né, os galhos, e ele é a videira. Ou seja, se os galhos, né, os ramos não estiverem firmes no tronco, né, na árvore, tá? Ela não pode dar fruto, tá? Não há fruto se não existe, né, ligação boa, forte, permanente com o galho. Então, quando Paulo aos Efésios nos diz também fortalecei-vos no Senhor, ele está se referindo justamente a isso. Veja, diz assim, na força do seu poder, né? Você lembra quando está falando da força do seu poder, o que ele que poder está falando, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja, se você ver o capítulo 1, versículo 20, você vai ver que esse poder se refere ao poder do Espírito Santo, tá? Ao poder divino que ressuscitou Jesus. E no capítulo 2, versículo 1 do livro de Efésios, você percebe que esse poder também operou em nós o milagre do novo nascimento. Veja o que Paulo está dizendo: fortalecei-vos no Senhor, ou seja, na comunhão com Ele e na força do seu poder. Está dizendo, lembrem-se que esse poder, tá, nos mostrou que Deus é confiável, que quando Deus fala, Ele cumpre. Deus disse que Jesus morreria, mas que ressuscitaria, né? Conforme Atos 2, né? Pedro falando, né, que era impossível que Jesus ficasse na sepultura, porque estava escrito, disse o Senhor, né, não deixarás que teu justo fique na sepultura. Então Deus cumpriu, tá? Então essa força, esse poder que fez que essa palavra se cumprisse, tá? Justamente esse mesmo poder operou na nossa vida, também nos vivificando espiritualmente, tá? Então isso que Paulo está dizendo aqui: fortaleça-se no poder. Como é que eu me fortaleço no poder? Na comunhão com Deus, justamente. Veja, eu trouxe duas versões a mais. Diz assim: finalmente busquem sua fonte de poder no Senhor e na força do seu poder. Essa é uma nova versão americana, tá? Olha como é lindo essa versão. Busquem sua fonte de poder no Senhor, tá? Existe uma atividade humana, tá? Mas essa fonte onde nós buscamos nossa força é o Senhor. Na tradução Boas Novas, ela é colocado esse texto assim: finalmente construa sua força em união com o Senhor e por meio de seu grande poder. Veja essas duas traduções como nos esclarecem, tá? Existe uma atividade humana? Sim. Existe
uma busca do ser humano, né? Existe uma iniciativa humana, sim, tá? Ele tem que buscar, ele tem que construir, mas o resultado não depende, tá? Não depende da sua força, mas sim da sua união com a força, com a fonte, aliás, da força, com a fonte do poder, tá? Então a atividade humana é direcionada a Deus. Por isso, né, João 15,5 nos faz referência, tá? Assim como essa videira deu fruto, né? Por que ele deu fruto? Porque está em união, está em comunhão. A força que fez dar fruto, tá? Não está no ramo, não está no galho, está no tronco, está na raiz, ok? Então, quando diz fortalecei-vos no Senhor, Paulo está dizendo, tome iniciativa de manter comunhão, porque assim vocês vão se fortalecer no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, está dizendo, você vai procurar comunhão com a palavra de Deus, você vai ver que o Espírito Santo que ressuscitou Jesus e que transformou a tua vida, que operou o milagre do novo nascimento. Olha, duas coisas, né, que são realmente extremas. Aquele Deus que ressuscitou, aquele Deus que ressuscitou Jesus, aquele poder, aquela força que ressuscitou Jesus, tá? Ele tem poder de operar na tua vida, tá? Muitos milagres, muitas maravilhas. 3. O emprego da figura de linguagem. Efésios 6,12 nos traz o seguinte texto: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja, meu amado, quando eu enfatizei, deixei em negrito a palavra contra. Essa ênfase que se usa, né, dentro desse texto, tá, é chamado, né, de anáfora, tá? Essa forma, né, de figura, tá, de linguagem se chama uma anáfora. Serve para quê? Para reforçar a ideia. E neste caso ele está reforçando o quê? A batalha espiritual. A nossa luta, diz, não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. Ou seja, ele está colocando duas colunas, tá? Uma coluna do natural e outra coluna do sobrenatural, né? E ele coloca, né, contra os principados, potestades, ou você entenda contra os príncipes das trevas, ou você entenda como contra os hostes espirituais da maldade, isto é, nos lugares celestiais. Então ele colocou duas colunas, a coluna do natural e a coluna do sobrenatural. Então Paulo, ele faz essa divisão, ela dá essa ênfase que existe uma vida, um mundo natural, tá? E existe um mundo sobrenatural. Aí nós vamos ver então aqui alguns pontos interessantes nesse contexto. Primeiro, a dependência de Deus, né? Somente pelo poder de Deus. Depois, o revestimento da completa armadura de Deus e os métodos do diabo. Primeira questão, a dependência de Deus. Paulo esclarece nesta sessão sobre a fonte de toda a maldade e que não pode haver vitória sem ajuda divina. Veja, meu irmão, né? Veja, minha irmã, que eu coloquei aí, tá? A foto, né, do túmulo vazio, tá? E eu quero que você capte esta ideia justamente. A nossa fonte de poder está no Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, o mesmo Espírito que fez você nascer de novo, e esse Espírito habita em você para te levar a maiores vitórias. Amém? Os demônios são entidades destituídas de poder na presença do Senhor Jesus. Entenda, os demônios são entidades destituídas de poder onde? Na presença do Senhor. Se o Senhor está, tá? Então os demônios, eles
estão totalmente derrotados, se sentem derrotados, assumem sua derrota. No entanto, os humanos não podemos desafiá-los com nossas próprias forças. Então nós não temos forças, nós não temos condições naturais de enfrentar demônios. Nós podemos enfrentá-los, sim, quando nós estamos em Cristo e tomamos posse da autoridade delegada em nome de Jesus. Então, nós temos autoridade, mas não própria, mas sim pela autoridade delegada de Jesus, em seu nome. 2. O revestimento completo, a armadura de Deus. Diz o texto: revestivos de toda a armadura de Deus. Parafraseando a mensagem de Paulo, usem todos os recursos espirituais que Deus nos dá, ou seja, armas de defesa e armas de ataque. Então nós vamos ler, vamos perceber em Efésios 6, que toda essa armadura, todos os recursos que Deus tem para nós à disposição estão na palavra de Deus. Isso é um fato. Se eu quero vencer as batalhas, se você quer vencer as batalhas, você precisa ler a palavra, meditar nela e absorver aquilo que Deus tem para você. 3. Os métodos do diabo. Paulo explica a razão da necessidade do revestimento. Por que eu preciso me revestir de toda a armadura de Deus? Por causa das astutas ciladas do diabo. Então, no grego é metodeia, é astutas ciladas do diabo. Essa palavra pode ser traduzida por esperteza, artimanha, armadilhas, ou seja, o inimigo sempre está na espreita, o inimigo sempre está de olho, o inimigo sempre está tentando buscar uma forma de atingir você. A Bíblia diz que, terminada a tentação de Jesus, Satanás retirou-se até momento oportuno, ou seja, esse momento oportuno nos dá a entender que ele estava preparando armadilhas, formas de pegar Jesus, assim como ele tenta nos atingir. Jesus nos dá todos os recursos para entender essas astúcias. Paulo, em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2, vamos ler o texto, da capítulo 2, e no versículo 11, ele nos diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Olha só o que Paulo está dizendo. Nós não ignoramos as artimanhas, as espertezas de Satanás, ou seja, sabemos que ele é astuto, e eu quero que você entenda isto com base agora em 2 Coríntios, eu não coloquei no texto, mas você pode procurar 2 Coríntios 10, capítulo 10, e o versículo 3 a seguir diz: porque embora andando na carne, ou seja, nesse corpo, nessa vida natural, não militamos segundo a carne, ou seja, com armas naturais, porque as armas da nossa milícia não são carnais ou naturais, mas sim poderosas em Deus, ou seja, sobrenaturais, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu quero que você entenda algumas palavrinhas aqui. Veja, destruir sofismas. Sofismas é pensamentos, Agora diz aqui também, levando cativo todo pensamento, e levando, diz assim, cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e levando também, diz assim, toda vez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Bom, sofismas, conhecimento, pensamento, 3 palavrinhas. Onde é que acontece
debates de pensamentos, onde acontece o conhecimento, onde se processa os pensamentos. Você sabe, aqui na cabeça, na nossa mente. E Paulo está dizendo em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3, 4 e 5, cuidado, tá? O inimigo trabalha com informações que ele joga na tua cabeça para você interpretar a vida da forma que ele quer que você interprete. Lembra de Eva? Enquanto Eva não ouviu Satanás, enquanto Eva não colocou, não absorveu as informações de Satanás na sua cabeça, estava tudo bem. Mas quando Eva deu ouvidos a Satanás, quando a informação, aquilo que Satanás queria que Eva absorvesse, colocasse na sua cabeça, conseguiu, aí Eva perdeu a batalha, aí Adão perdeu a batalha. E o que Paulo está dizendo justamente isso: cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você está vendo na internet, no dia a dia. Que tipo de música você ouve, que tipo de informação você ouve, que tipo de literatura você ouve. Satanás pode trabalhar mediante isto, porque ele trabalha pela área do conhecimento. Paulo disse que as más conversações corrompem os bons costumes. Então vamos ter muito cuidado com o método do diabo, que ele usa para nos derrubar. 3, vamos lá, contra os poderes das trevas. Carne e sangue é um ponto, depois principados e potestades, e em seguida os dominadores deste mundo tenebroso. E tem um quarto, os lugares celestiais. Carne e sangue. Eu coloquei aí a versão da King James. Diz assim: nossa luta não é contra seres humanos, é sim contra principados e potestades. Veja, porque a King James, ela coloca assim de uma forma bem objetiva, nossa luta não é contra a carne, diz a Revista Corrigida. Se você pega a palavra carne e sangue, não é contra a carne nem sangue, nós vendo outros textos, outros versículos, você, por exemplo, Gálatas 1,16, Paulo disse assim: não consultei carne nem sangue a respeito dessa questão. Eu vou ler o versículo inteiro. Gálatas 1,16 disse: revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Veja que Paulo, quando está dizendo carne e sangue, diz: não consultei carne e sangue, não está se referindo à luta da natureza pecaminosa, mas sim está se referindo às pessoas naturais, como os apóstolos e outras pessoas. Por isso, dentro desse texto, dentro do texto de Efésios, nesse versículo justamente, a tradução nos permite colocar seres humanos. Nossa luta não é contra seres humanos, no lugar de dizer não é contra a carne. Aliás, por que a King James coloca assim, como a melhor opção? Porque o contexto desse capítulo, veja que o contraste entre que se coloca não é com inimigos fora de nós ou dentro de nós. Veja, não há esse contraste, inimigo fora, inimigo dentro de nós. Não, o contraste é com inimigos sobre-humanos e não terrestres, ou seja, com inimigos espirituais, invisíveis, sobre-humanos. Então, o oposto de sobre-humano é o que? É humano.
Tá? Por isso que o texto ele coloca na King James, tá? Nossa luta não é contra seres humanos, mas sim contra sobre-humanos, que são os principados e potestades, ok? Então carne e sangue, tá? A melhor tradução cabe nesse texto. Os principais e potestades, né? O apóstolo Paulo emprega o termo tanto para anjos como para demônios investidos de poder de Deus, tá? Então anjos e demônios não têm poder próprio, a não ser que o Senhor lhes delegue essa autoridade. Desse modo, a expressão refere-se a governadores e autoridades tanto na esfera terrestre como na espiritual. O 3 nos coloca dominadores deste mundo tenebroso. O termo no grego oferece opções de traduções, mas uma regra importante da hermenêutica é que o contexto do texto define a melhor opção, tá? Então isso é uma regra, tá, meu irmão ou minha irmã? Nenhuma palavra tem vida própria, tá? Você tem que ler o texto, tá? Tem que ler o contexto para ver como pode ser traduzido melhor. Então, neste caso, tá? Quando Paulo disse, tá? Que sobre os dominadores deste mundo tenebroso, cosmocrator pode ser traduzido como Senhor do mundo, só que no texto é usado o plural. E esse uso do plural mostra que se refere aqui às hostes dominantes do mundo das trevas. Então não é direcionado, né, a Satanás, tá? Porque está no plural, os dominadores, ou seja, as hostes malignas, tá bom? Bom, lugares celestiais. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades nos lugares celestiais. As pessoas questionam, né? Como podem essas hostes infernais estar nas regiões celestiais, né? Como é que pode Satanás entrar na presença de Deus? Bom, vamos pensar um pouco, tá? Uma explicação convincente é se trata da esfera espiritual invisível em oposição ao material, tá? Ok? Então, quando fala lugares celestiais, se refere a um mundo invisível, tá? Um mundo celeste espiritual, tá? Esta é uma explicação realmente válida, tá? Porque está se contrastando o mundo natural com o espiritual. Mas também não esqueçamos da onipresença de Deus, tá? Se Deus é onipresente, meu irmão, se Deus está aí onde você está por causa da sua onipresença, e se você está orando aí, também os demônios se fazem presentes, tá? E isso permite ao inimigo de estar aí na presença de Deus, porque você está na presença de Deus, você está orando na presença de Deus, e Deus está presente porque é onipresente. E o inimigo está aí também para te acusar, tá? Para incomodar a tua vida, ok? Então, quando a Bíblia nos fala, né, sobre, às vezes, há vários textos onde nos diz que Satanás ou os demônios, né, se apresentavam diante de Deus, tá? Nada impede, porque Deus está em todos os lugares. Isso que é onipresença, Deus presente em todos os lugares. Amém? Bom, concluindo, ficamos sabendo de que existem diferentes classes de espíritos maus: principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. O mundo invisível espiritual é um campo de batalha onde há forças malignas que se opõem a Deus e ao seu povo. Então, para nós aqui há uma alerta, tá? Nós vamos ter que vigiar, né? Porque mesmo que nós não estejamos vendo, tá, ao nosso redor, tá, existe esse mundo espiritual. Amém? Existe esse mundo espiritual, tá? Existe anjos e existem demônios. Quando nós oramos, né, realmente, tá? Deus está presente, mas também o inimigo está presente. A palavra de Deus nos diz que o Senhor está ao nosso redor,
tá? Enquanto o inimigo está no derredor. E o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Amém? Bom, destacamos a inclusão do tema. Nossa luta não é contra carne e sangue, e salientamos que o crente depende exclusivamente de Deus, e mostramos que a nossa luta é contra os poderes das trevas. Meu amado irmão, minha irmã, muito obrigado por ter participado da aula. Inscreva-se, por favor, em nosso canal, se você ainda não se inscreveu, e compartilhe, abençoe vidas, tá? É gratuito, você vai estar abençoando muitas vidas, amém? Que as pessoas cresçam no conhecimento e assim sejam libertas de todos os problemas, amém? Deus abençoe, uma boa escola dominical para você e um bom final de semana.